Momento ACIP CDL. Hoje a gente conversa com o empresário Roberto Zagonel, fundador da Zagonel, em comemoração ao mês dos núcleos empresariais. Um momento para valorizar o empreendedorismo, o associativismo e as histórias que inspiram. Roberto, obrigado por estar conosco. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês aqui na CIP em Palmitos, confraternizar com vocês e contar um pouquinho da história nossa da empresa e tentar incentivar as pessoas a empreenderem, a ter coragem, a não desistirem. Isso aí. Roberto, como surgiu o seu espírito empreendedor e o que te motivou a fundar a Zagonel? Bom, eu acho que assim, pelos convites que meu tio sempre fazia, que ele vinha de Bento Gonçalves, sempre convidava para a gente estudar e fazer algo diferenciado na vida, buscar se instruir, ter um aprendizado diferenciado, se habilitar em alguma coisa. E vendo meu pai sempre também foi um agricultor, empreendeu muito na parte mecânica, consertos no interior, e eu sempre tive uma vontade de fazer as coisas. Como era difícil na agricultura naquelas épocas, eu fui fazer o curso, estudar e me preparei para isso, e me senti apto a empreender. E foi assim por impulso, né? Na verdade, acho que foi mais a necessidade que me forçou a fazer isso do que a própria vontade muitas vezes, né? Mas eu sempre tive muita preparação para isso. E quais foram os principais aprendizados que você teve ao longo da sua jornada como empresário? Bom, a princípio o aprendizado é muito grande. Eu acho que assim, que o quanto a gente aprende a ser humano melhor, ser uma pessoa que pensa na humanidade. Eu sempre pensei em fazer produtos que fossem relacionados ao bem-estar das pessoas e sempre na sustentabilidade. E me fez cada vez buscar mais o desafio de todo dia ser desafiado a melhorar, a crescer. Isso foi que me fez eu me sustentar em cima desse aprendizado e cada vez ser melhor. Empreender no Brasil envolve muitos desafios. O que, na sua visão, faz o empreendedor se manter firme diante de tantas dificuldades? Bom, primeiro a gente tem que ter um objetivo, sonhar em algo, se preparar para isso, buscar as ferramentas e se habilitar para isso. Mas a gente precisa também entender que a gente tem que trabalhar na legalidade, fazendo os projetos bem eficazes, projetos de eficiências, fazer planejamentos estruturais dentro da empresa, planejamento estratégico, planejamento tributário. Isso faz com que a empresa fique sólida e cresça de uma solidez um pouco melhor. Mas é bastante complicado porque a gente vê quanto os governos recebem, quanto a gente paga todo dia de imposto e não volta isso para a população. Então é desanimador. Mas a gente não pode desistir por esse motivo, a gente não pode desistir. Então sempre foi eu sempre pensei em quanto a gente consegue crescer trabalhando certo, buscando as alternativas e buscando os mercados eficientes para que a gente consiga crescer sustentável. A inovação é um pilar da Zagonel. Como você enxerga a importância de inovar para manter a competitividade no mercado? Desde o princípio a gente foi inovador, nós fomos inovadores. Primeiro, na época do conserto, a gente consertava, eu me especializei na parte de conserto. Então eu não aprendi do nada, eu fui fazer um curso específico na área de eletrônica, fiz um curso específico na rebobinagem de motores, em eletricidade predial e industrial, para que eu pudesse atender uma expectativa boa de entrega de um bom trabalho. A partir do momento que eu descobri a forma de fazer o chuveiro, foi onde que eu consegui então sempre ver que a inovação faz o diferencial. Lançar um produto em épocas onde tinha grandes empresas já efetivadas no Brasil, se não fosse pela inovação eu não teria crescido, não teria me sustentado. E eu vejo assim que para uma empresa se manter, ela tem que ser inovadora. E para ela crescer, ela tem que ser extremamente inovadora, ela tem que crescer com muita inovação. Isso faz todo dia a gente correr atrás do mercado. Quando a gente vê que o concorrente copia produto nosso, a gente sempre temos que sempre sair na frente e lançar novos produtos para a gente ser sempre inovadores. Que conselho você daria para quem está começando agora e sonha em empreender
com propósito e resultado? Bom, primeiro eu acho assim que é importante você como pessoa, como profissional, sentir habilitado para isso, ter um propósito, ter um foco, fazer uma pesquisa legal, bem estruturada, para que você saiba realmente qual é o mercado que você tenta atingir. Pesquisando exatamente, detalhadamente esses propósitos aí. E nunca desista. Não pode desistir, porque a desistência faz você entrar no fracasso. Você desanima fácil e fracassa logo na sequência. Então, tu nunca pode desistir de forma nenhuma. Tem que sempre pensar, eu consigo, eu posso, eu sou vencedor. É possível, se a gente botar isso na mente, que nós somos bons tanto quanto os europeus, os asiáticos, nós dominamos o mercado, a gente vai conseguir com certeza. Então, nunca desista, foque no seu propósito e eu tenho certeza que vai dar o resultado final. E para nós encerrar, então, Roberto, agosto é o mês dos núcleos empresariais, um movimento que valoriza o associativismo e o fortalecimento conjunto dos empreendedores. Na sua visão, qual a importância dos núcleos para o desenvolvimento empresarial e como eles contribuem para formar lideranças mais preparadas? Bom, eu acho que o associativismo é a alma do negócio. Eu acho assim que as empresas elas têm que se associarem, se buscar informação, dividir os conhecimentos, multiplicar os conhecimentos, transmitir o que você sabe para conseguir receber também informações. Quando um empresário fica muito isolado, ele não cresce, ele não se esse network é importante. Então sempre quando eu fui já presidente da CIP lá em Pinhalzinho, que também é o mesmo nome, eu fui presidente, eu sempre trabalhei muito forte em cima de preparar os líderes novos, de preparar as pessoas através de um planejamento estratégico, um plano de negócio. Então hoje, se as pessoas conseguirem trocar informação, trocar ideias, buscarem associar em algumas situações, elas vão conseguir ter se juntando, se fortalecem mais para ir em busca de um benefício. Então sempre que existe um propósito único, as pessoas começam a se trocando informação, começa a crescer e o indivíduo, e as pessoas começam a buscar um crescimento pessoal, porque é uma troca de experiência. Eu tenho algumas coisas que eu conheço, eu busco informação, troca com outras pessoas que conhecem mais alguma coisa e a gente conhece mais algo diferentes. Então, em busca de feiras, de eventos, trocar experiência com outros locais, buscar inovação, buscar tendências de mercado, isso é importante. Então, através da associação comercial, industrial, muitas vezes a gente consegue facilitar essas buscas de informação em outros lugares, não ficar sentado no único lugar. Tem que sair da cidade, buscar informação, ir para feiras internacionais, ver o que a gente consegue buscar de novidade para implementar dentro da empresa. Que eu sempre digo assim, se o japonês consegue fazer, se o alemão consegue fazer, nós também conseguimos. E não precisa copiar as coisas, é só se inspirar muitas vezes. Tem coisas que você se inspira e cria novos produtos com tendências muito inovadoras. Eu, um exemplo, estou em várias tecnologias já desenvolvidas e não tenho uma copiada, mas eu me inspirei em muitas coisas. Então, assim, a inspiração, você buscar ir visitar uma Porsche na Alemanha, visitar uma BMW, uma estilo da vida, de uma empresas grandes, você consegue ver alguns detalhamentos que você pode implementar dentro da empresa. Então, o associativismo é muito importante. Muito obrigada pela participação. Muito obrigado, e eu fico muito feliz pelo convite de vir aqui falar com vocês, passar informações. É simples meu vocabulário, mas é de coração.